Numa reviravolta assustadora, o caso de Ana Sofia choca pela complexidade de seus detalhes. Uma narrativa sombria envolvendo ocultação de cadáver, manipulação e pesquisas perturbadoras revelam um crime que desafia a compreensão. Este é um convite para que você se aprofunde nessa história intrigante e acompanhe de perto as nuances dessa investigação. Inscreva-se no canal para receber atualizações sobre esse caso e mergulhe nas complexidades que cercam esse trágico evento. A verdade por trás dos acontecimentos só será revelada com o seu envolvimento. Junte-se a nós para desvendar os mistérios e contribuir para a busca pela justiça. A polícia da Paraíba informou ter elucidado o caso do desaparecimento da menina Ana Sofia. Segundo o delegado responsável pela investigação, Ana Sofia foi vítima de homicídio, e o autor do crime é o marido da vice-diretora da escola onde ela estudava. Confira a cronologia do crime traçada pela polícia que levou à resolução do caso. No dia 4 de julho de 2023, por volta de meio-dia, Ana Sofia, de 8 anos, pediu permissão à mãe para ir até a casa de uma coleguinha brincar. O percurso até a casa da coleguinha era de aproximadamente 20 minutos. Câmeras de segurança filmaram a menina brincando pela rua, enquanto se deslocava até a casa da amiga. Às 12h34, ela foi filmada chegando na casa dessa amiga, mas não ficou muito tempo, pois foi informada de que a família estava saindo para uma viagem. Às 12h36, deixou o local e seguiu em direção ao caminho de volta para casa. Às 12h38, passou por frente de um mercadinho, e sua imagem foi captada pelas imagens de uma câmara de segurança. Essa é a última vez que ela é vista com vida. Por volta das 16 horas desse dia, Maria do Socorro, a mãe, estranhou a demora da filha para voltar para casa. Então, ligou para a mãe da coleguinha, descobrindo que Sofia havia saído de lá por volta de 12h30. A família fez buscas pelo local, mas quando não encontraram Sofia, acionaram as autoridades. Buscas imediatas foram feitas pela menina por uma grande área, cobrindo matas, região de brejo, lugares abandonados, usando helicópteros e cães farejadores. No entanto, nenhuma pista foi encontrada. Com o passar dos dias, surgiram novas imagens de uma câmara de segurança da mesma rua onde a família morava. Nas imagens, é possível notar uma pessoa que parecia ser uma criança entrando em uma das casas no final da rua. Mesmo a imagem sendo borrada e distante, Maria do Socorro afirmou que acreditava que era Sofia. A polícia científica fez um gráfico para apurar se a altura da pessoa que apareceu na casa corresponde à altura da menina Sofia. A polícia civil diz que se trata de um vulto entre 1 metro e 1,4 de altura, com uma média de 1,3. Como Sofia tinha 1,28 de altura, as medidas batem. Baseando-se nas últimas imagens capturadas, foi calculado o tempo que ela levaria para passar em frente a essa casa, coincidindo exatamente com o horário mostrado nas câmeras. Chegou-se à conclusão de que foi a menina Sofia que entrou na casa. A residência em questão é a da escola onde a menina estudava. Nem a família nem a menina tinham relações com esses moradores. Então, ficou a pergunta: por que a menina teria entrado na casa? Outro detalhe importante: não há imagens da menina saindo da casa. Nessa residência, moram 4 pessoas: a professora da escola onde Sofia estudava, seu marido chamado Tiago Fontes, e 2 filhas do casal, uma bebê de 1 ano e 8 meses, e uma adolescente de 14 anos. A família foi interrogada e negou que Sofia ou qualquer outra pessoa tivesse entrado na casa. Porém, não conseguiram explicar quem seria essa criança que aparece entrando na casa. A investigação apurou que naquela tarde estavam na casa o Tiago Fontes, a filha de 14 anos, e a bebê, que estava sendo cuidada por uma babá. A professora havia saído para o trabalho mais cedo. Naquela tarde, a polícia verificou toda a casa e afirmou que até partes do piso foram quebradas. Durante uma coletiva de imprensa, o delegado afirmou que não havia possibilidade da menina estar dentro da casa. Tudo foi minuciosamente checado dentro da residência. A polícia prendeu o carro da família para a perícia, e nenhum vestígio da menina foi encontrado dentro.
O material apreendido na casa chamou bastante atenção. Foram apreendidos mais de 100 livros, todos ligados ao tema sobre psicopatia e crimes reais envolvendo mulheres e crianças. Segundo o depoimento da família, os livros pertenciam ao filho do casal de 14 anos, que também estudava na escola da Sofia. Isso chegou a levantar suspeitas sobre a menina ter envolvimento no desaparecimento de Ana Sofia. Porém, a polícia concluiu que os livros eram comprados pelo pai, Tiago Fontes. Misteriosamente, Tiago Fontes desapareceu no dia 11 de setembro. Ele sumiu no mesmo dia em que iria buscar o carro que estava com a perícia e prestar um segundo depoimento para a polícia. A família registrou um boletim de desaparecimento e disse que Tiago saiu sem levar nada e parecia estar em surto. No dia 22 de setembro, a polícia confirmou que o pedido de prisão contra Tiago por homicídio qualificado foi expedido pela Justiça e ele passou a ser considerado foragido. Passados 2 meses, no dia 9 de novembro de 2023, o corpo de Tiago Fontes foi encontrado por trabalhadores rurais em uma área de mata fechada. Ele estava enforcado junto de uma garrafa de bebida alcoólica e uma cama feita com capim, já em estado avançado de decomposição. A perícia comprovou que Tiago cometeu suicídio por enforcamento e a identidade dele foi comprovada através de exames. Enquanto a família preparava o enterro, convocou toda a imprensa para uma coletiva para informar todos os detalhes apurados na investigação. O delegado da Polícia Civil, Aldervel Gris, que está à frente das investigações do caso Ana Sofia, afirmou na coletiva de imprensa que a menina foi assassinada por Tiago Fontes. A motivação foi de cunho sexual. A menina foi atraída até a casa dele, como mostraram as imagens, e ele teria praticado o crime e depois ocultado o corpo. A autoria do crime é incontestável, disse ele. Lembrou que Tiago Fontes está morto, e por isso alguns detalhes foram enterrados com ele. Ainda assim, as investigações, o trabalho de perícia e os dados coletados pelo Serviço de Inteligência permitem levantar hipóteses sempre baseadas em evidências. Os delegados dizem não ser possível afirmar com segurança o horário exato da morte de Ana Sofia, mas dão a entender que muito provavelmente o assassinato aconteceu pouco depois da menina entrar na casa, antes mesmo das 13 horas. Eles também afirmam que Tiago Fontes fez tudo sozinho, que as outras pessoas da casa foram amplamente investigadas e não têm envolvimento no crime. Tiago tinha um quarto isolado na casa que normalmente usava para dormir durante o dia, e as pessoas da casa, inclusive a babá, tinham orientações para não incomodá-lo. A mãe da menina não consegue acreditar nesse fato e se mostra indignada. Eu pedia tanto a Deus que nos fosse ele, porque é a única pessoa que sabia. Mas eu continuo afirmando, eu, como mãe, como dona de casa, não entra ninguém na minha casa que eu não deixe. Eu digo que alguém daquela casa viu a minha filha entrando naquela casa 12h47. A babá entrou. Gente, pelo amor de Deus, ela viu a minha filha lá dentro, porque minha filha ficou naquela casa o resto da tarde toda. Aquele homem saiu para trabalhar. Tardezinha minha filha ficou naquela casa. Não era um grão de nada daquela casa para não ter visto. A mulher chegou no carro, porque esse homem nesse dia foi trabalhar no carro, se ele só ia de moto. Será que essa mulher não viu que ele colocou a minha filha no carro? Elas viram. Elas não vão dizer nunca que viram. Eu peço justiça, que a justiça investigue mais aquelas duas mulheres. Às 17h50 de 4 de julho, Tiago Fontes sai para trabalhar. Ele sai de carro após a esposa chegar em casa da escola onde trabalha, num comportamento que a Polícia Civil classifica como não usual, pois ele colocou o veículo de ré na garagem de sua casa. Nesse momento, ele teria escondido o corpo da criança no carro. A suspeita dos investigadores é que Ana Sofia já estava morta e tinha sido provisoriamente ocultada dentro da casa. Às 18h08 de 4 de julho, Tiago Fontes é visto chegando ao seu local de trabalho de vigia noturno. Ele teve uma janela de apenas 18 minutos de casa até o trabalho, mas investigações realizadas constataram que nesse dia ele fez um desvio em seu local de trabalho que não costumava fazer. A Polícia Civil informou que monitorou 8 idas de Tiago de casa para o trabalho, e esse foi o único dia que aconteceu esse tal desvio. Os policiais suspeitam que ele pegou uma das 2 vias de barro que existe na área do desvio, e ocultou o corpo mais uma vez de forma provisória,
dessa vez numa área de mata próxima. Às 4h40 da madrugada de 5 de julho, passado 16 horas do crime, segundo a Polícia Civil da Paraíba, Tiago começa a fazer uma série de pesquisas em seu celular sobre decomposição do corpo humano, ocultação de cadáver e estágios de decomposição. Às 5h08 da manhã, ele sai de seu trabalho 1 hora antes do que seria o normal, mas não volta para casa pela rota habitual, que seria pela PB-105. Provavelmente, ele pegou novamente o atalho pela estrada de barro, e só chega em casa às 7 horas. Segundo a Polícia Civil, isso representa uma janela de 1h52. Teria sido neste momento que ele retornou ao local onde deixou o corpo de Ana Sofia, para fazer a ocultação final do corpo. O caso Ana Sofia é extremamente trágico e perturbador, revelando uma série de comportamentos alarmantes, por parte do suspeito Tiago Fontes. A frieza demonstrada ao ocultar o corpo da vítima, e as pesquisas sobre crimes semelhantes, levantam sérias preocupações sobre a natureza do crime, a manipulação e a inteligência atribuídas a Tiago. Conforme descrito pelo delegado, destacam-se a necessidade de uma investigação minuciosa para garantir justiça. O fato de quase ter confessado por 3 vezes, e o momento em que esteve à beira de admitir o crime durante o depoimento, são elementos cruciais, que podem fornecer insights sobre a mente do perpetrador. As ações meticulosas na ocultação do corpo também indicam um comportamento extremamente perturbador. A busca por informações sobre casos similares, especialmente aqueles envolvendo estupro e assassinato de crianças, aponta para um padrão perturbador, que precisa ser abordado de maneira séria pelas autoridades. A promessa do delegado de encontrar o corpo da vítima e a continuidade das buscas demonstram um comprometimento com a resolução do caso, e em proporcionar algum alívio para a mãe da vítima, Dona Maria do Socorro. No entanto, a dor causada por esse terrível acontecimento é algo que permanecerá na comunidade e na vida da família por muito tempo. Em última análise, casos como esse destacam a importância de sistemas de justiça robustos e eficientes, bem como o papel crucial das autoridades em garantir a segurança e proteção